Olá, eu sou Laila Pincelli, sou psicóloga especialista em terapia de casais. Sinceridade. A gente pede e fala que seria tão bom se as pessoas fossem mais sinceras, mas será que a gente está de fato preparado para lidar com a sinceridade do outro? Como que você se vê com relação a isso? Você aguenta que alguém te coloque algo que seja contrário àquilo que você gostaria de ouvir? Olha, o canal é voltado aí para pessoas que estão, né, no começo dos seus relacionamentos, em busca de relacionamento também, mas é lógico que isso cabe para as relações de um modo geral. E é tão comum a gente perceber que as relações começam a se perder, relações de amizade, relações familiares, relações logo no comecinho, por conta da dificuldade, sim, de muitas pessoas serem sinceras, mas também de aguentarem a sinceridade do outro. E aí, boa parte da dificuldade que muitas pessoas têm de serem claros, de serem sinceros ao expressar os seus sentimentos, por exemplo, vem da dificuldade que elas imaginam que o outro, às vezes nem é pensado isso, mas se a gente for olhar para as relações de modo geral, para as pessoas de modo geral, como essa dificuldade pode estar por trás do quanto, de modo geral, é difícil trazer a sinceridade, a conversa aberta para as nossas relações, porque eu não sei como vai entender isso, eu não sei como será recebido, acho que vai ficar chateado, vai ficar bravo, vai ficar magoado comigo. E por conta disso, às vezes as pessoas optam por saídas, né? Por saídas estratégicas ou deixar em aberto uma determinada coisa. Esses dias, acompanhando aí algumas situações, esse tema veio à minha mente, né? Veio no meu pensamento aqui, eu falei assim, eu preciso trazer esse assunto e como a gente precisa trabalhar, cada um de nós precisa trabalhar consigo mesmo para poder lidar com a frustração, de repente, de uma sinceridade que não veio no sentido daquilo que a gente quer. Olha só, eu escutando já de alguns rapazes, tá? Esse assunto se repete, os rapazes trazendo, os homens trazendo, algumas mulheres também colocando essa situação. Por exemplo, de começar a conversar com alguém, flertar com alguém, ou começar vai sair para conhecer essa pessoa e quando está ali presencialmente, não sente uma atração física como imaginava que ia sentir. Ou o papo nesse primeiro encontro não encanta, ou não dá vontade, né? Não corresponde àquilo que a pessoa queria, ao menos para ter um envolvimento ou ficar com a tal pessoa. Se e a queixa de muitos, né? Se ela dá vazão, ele dá vazão para esse sentir, né? Então não estou com vontade de ficar, não fico. Não estou com vontade de dar prosseguimento à relação, não dou. Sim, né? Sem falar, vamos supor que a sinceridade ela também pode vir de uma maneira expressa, verbalmente, clara, e às vezes vem através das atitudes, né? E é aquela história que tanto se fala, como está difícil entender o comportamento do outro. Talvez esteja nessa dificuldade da sinceridade, né? E aí, quando a pessoa de fato não fica, vem uma queixa e um comportamento muitas vezes até agressivo, não necessariamente fisicamente, mas um comportamento agressivo de o que você está pensando que eu sou. Outro dia um desses homens aí falou assim, que ela falou assim, você está achando que eu sou uma palhaça? Porque ele saiu com ela, estavam conversando pelo aplicativo, WhatsApp e tudo mais, marcaram de sair, ele foi e esteve lá, não bateu, não deu vontade de ficar com ela.
Ele não tinha prometido nada, saíram para um encontro, mas chegou lá e ele não teve vontade de ficar com ela. Ela, chegando, acabando o tal encontro, que acabou sendo só um jantar, deixou ela em casa. Quando chega, um monte de mensagem. Você tá achando que eu sou uma palhaça? Agora, ó, e quanto que eu ouço essa história, tá? Palhaço, o que você tá pensando que eu sou? Ou homens já, só estava querendo o jantar. Então, olha só, não ser palhaça seria se ele ficasse com ela mesmo sem querer? Palhaço seria, não ser palhaço seria se ela ficasse com ele só porque eles saíram, então tem que dar continuidade, né? Tem que. Então, olha só como a gente precisa também olhar para as situações, né? Será que seria possível a pessoa pegar e dizer, seria, a meu ver, no sentido de qualidade das relações, no mundo ideal, talvez utópico, mas no mundo ideal seria bom que as pessoas pudessem ter uma conversa, olha, foi muito legal te conhecer e tudo mais, né? Mas que pudesse dizer, olha, foi muito bom te conhecer e tudo, mas a gente pode ser só amigo, vamos supor. Mas cá entre nós, quem está aí vivendo neste mundão de solteiros em busca de relacionamento, isso tem sido possível? É possível você falar? Você sente a vontade de falar algo assim? Como você se sente ou reage quando você ouve algo do tipo? Ou se você ouvisse? Vocês sabem também que eu estava conversando com uma pessoa e ela estava me dizendo, me falando sobre uma determinada situação, e aí não de relacionamento amoroso, mas uma relação com uma amiga, e que nas visitas a essa amiga, e até para estar, era um jeito das duas estarem juntas e tudo mais, tá ficando pesada esta relação por conta de uma série de outras questões relacionadas a essa outra pessoa. E ela falou assim, olha Laila, mas eu queria mudar um pouquinho isso, queria ficar menos tempo lá e tudo mais. Eu falei, se coloque assim, né? Que você vai estar dando espaço, olha, eu gosto de vir aqui, mas eu vou por um período ficar menos tempo, até para que você consiga ficar à vontade para resolver as suas questões familiares, né? Assim, eu não incomodo. Ai, Laila, mas como ela vai se sentir? Cara, eu acho que você, né? Sempre estou falando, gente, na minha cabeça não passa a sinceridade bruta, a sinceridade grossa. Olha, meu, isso é ridículo, eu não quero ficar com você. Não estamos falando disso, pelo amor de Deus. Estou falando de conversa entre pessoas adultas e amadurecidas, né? Sabendo escolher o tom de voz, as palavras, né? Aquela coisa toda bonita. Agora, aí eu falei assim, olha, então você coloque, fulana, você fica chateado que eu tenho ido embora mais cedo, né? Tenho ficado menos tempo. Aí você espera ela ouvir, ela falar, e muito possivelmente, ela talvez, pelo que eu estou sabendo da história toda, muito possivelmente ela vai falar, olha, não, tudo bem, né? Talvez seja melhor assim, que eu acabo tendo um tempo para lidar com essas situações aqui de casa. Eu vi que ela fez uma cara assim, e eu falei assim, por que você não... Como você se sentiria com isso? Nossa, Laila, se ela falasse isso pra mim, eu me acabava, certo? Então, assim, ela não pode ser sincera ao dizer que está sendo difícil para ela ficar naquele ambiente, e ela também não ouviria a amiga podendo ser sincera, dizendo que talvez ela esteja precisando de um espaço. Tudo nossa, Laila, eu ia me acabar. Ou seja, aí ficamos mesmo com aquela relaçãozinha superficial. Uma desconfortável, a outra desconfortável. Porque eu noto que tá um desconforto lá do outro lado também. Então assim, então eu não falo, você não fala. Você não fala, eu não falo. E assim as relações vão ficando endurecidas, vão ficando pouco espontâneas, chatas. Quantas relações de casal, entre casais, vão ficando chatas porque não é possível qualquer tipo de sinceridade, porque muitas vezes a sinceridade é transformada ou entendida
e toca nos sentimentos de rejeição. Sentimento de rejeição, baixa autoestima, né? E aí, como que a gente pode transformar essas questões ligadas à sinceridade do outro, quando alguém é sincero e num sentido que talvez não fosse aquele que você mais gostaria, vamos dizer, como transformar isso? Primeiro, quando eu posso ouvir, quanto antes eu ouvir algo que de alguma maneira não está fluindo bem, por exemplo, para o outro, numa relação, seja ela qual for, quanto antes eu ouvir, eu souber, ter consciência disso, antes eu posso fazer mudanças, certo? Agora, às vezes tipo, olha, né, a pessoa perceber que o outro não gostou de você e que talvez não vá ficar com você mesmo, né? Quanto antes você souber disso, seja por uma atitude direta ou indireta, né, não ficando com você no tal jantar, é melhor para você, porque você também não perde tempo numa relação ruim. E se você não cair naquele movimento de negação, de raiva, talvez inicialmente venha um sentimentozinho de chateação, de raiva, mas quanto antes você sair deste processo de se vitimizar com a situação ou de achar tudo terrível, mais cedo você pode olhar para aquela tal colocação e olhar e ver o que você pode trabalhar e mudar em cima disso, certo? Por exemplo, uma crítica, como, poxa, aquilo lá faz sentido? Olhar para aquilo, avaliar se faz sentido. Faz sentido? Como eu posso transformar? Como eu posso melhorar nesse sentido? Tá? Nem sempre é fácil, mas é possível e a gente precisa sim buscar o nosso desenvolvimento. O desenvolvimento que muitas vezes vem através da sinceridade do outro, quando a gente dá espaço para ela. Tá bom? Espero que te ajude a refletir sobre as suas relações e sobre uma outra forma de lidar com elas, uma forma positiva de lidar com elas. Olha, um beijo, fique bem e na semana que vem tem live meio-dia, na terça-feira e vídeo aqui no canal. Não deixe de curtir o vídeo se você gostou e também de se inscrever, tá bem? Um beijo, tchauzinho!